tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula. E hoje nós vamos resolver os exercícios da lista de equações do segundo grau. Então, vou começar com o exercício 1 e na próxima aula eu resolvo o exercício 2. Vamos lá? Então, aqui eu vou aproveitar e vou passar também umas dicas, né? Que ao longo da aula às vezes passa desapercebido, mas sempre que eu pegar aqui um exercício que tem uma dica importante, eu vou passar para vocês. Então vamos lá, na letra A. Então, primeiro exercício, letra A. Lembrar que no primeiro exercício nós vamos calcular usando o método de Bhaskara. Que esse é um método que quase a gente não usa quando a gente aprende a usar as relações de Girard, também conhecido como método da soma e do produto. Então, a gente vai usar muito mais o método do exercício 2, mas o exercício 1 é importante para a gente treinar álgebra, treinar, né, fazer conta, treinar regra de sinal. É muito importante também para o desenvolvimento da inteligência matemática. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu coloquei um passo a passo para vocês. No primeiro exercício, eu vou colocar aqui direitinho, né? Quais são as etapas, né, para a gente conseguir calcular bonitinho as equações, as raízes da equação do segundo grau. Então, o primeiro passo é reconhecer os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante, justamente porque A, quem acompanha x², B, quem acompanha x, e C, o termo independente, certo? Isso aqui é muito importante, pessoal. Muito, muito importante mesmo. 2. Segundo passo, achar o delta colocando os valores dos coeficientes e do termo independente na formulinha. B² menos 4 vezes A vezes C. Então, quem é o delta? B². Também sempre estou reforçando com vocês o uso dos parênteses, porque o parênteses ajuda muito a fazer regra de sinal, a gente não se confundir, tá? Porque o que está dentro do parênteses é elevado ao quadrado, né? É diferente quando eu coloco assim, ó, menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, você pode achar que o resultado é menos 49, e realmente poderia ser, viu? Realmente poderia ser. Mas o menos 7 ao quadrado, isso aqui não tem como se equivocar, porque eu sei que quadrado, veja, está fora do parênteses. Então isso aqui só tem a opção de ser mais 49, tá bom? Poderia ser. Essa resposta é possível, tá bom? Essa resposta com menos aqui já não seria possível. Então é justamente isso que a gente tem que sempre reforçar. Use os parênteses para evitar equívoco na hora de lidar com sinais. Então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12. Então, delta vai ser igual. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. Se esse cara aqui é negativo ao quadrado, fica positivo. 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Então, delta vai ser igual a 1. Ótimo. Então, já temos um delta igual a 1. Vou pegar o jeito de novo, que faz tempo que eu não uso isso. Vamos lá. O terceiro passo é achar o x. Os x's, né? No caso aqui, nós teremos duas raízes, porque o delta é positivo. Então, é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, quem é o x? X é igual o menos b menos menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos menos 7, dá 7, mais ou menos 1, dividido por 2. E aqui nós teremos duas opções. O x1, que vai ser igual a 7 mais 1 dividido por 2, e o x2, que é igual a 7 menos 1 dividido por 2.
Então, esse mais ou menos a gente só dividiu ele, né, em duas etapas. Então, x1 vai ser igual a 7 mais 1 dá 8, dividido por 2. E o x1, então, vai ser igual a 4. E o x2 vai ser igual a 7 menos 1 dividido por 2 dá 6, dividido por 2. E o x2 vai ser igual a 3. Então, temos aqui as nossas raízes. Raízes da equação do segundo grau. x1 e x2, 4 e 3. Lembrando que raiz ou raízes são os valores que resultam em y igual a zero. Vamos testar? Vou ensinar vocês a testarem. Ó. Qual é a nossa equação do segundo grau? Y igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês o que é uma raiz. Ó. Então vamos lá. Y vai ser igual. Vamos pegar uma raiz, valor 4. 4 ao quadrado menos 7 vezes 4 vezes 12. O que eu fiz? Olha lá, no lugar do x, eu coloquei 4. Foi isso. Ó. No lugar do x, eu coloquei 4. Ou seja, o x assumiu o valor 4. É isso que é incógnita, né, gente? Eu vejo muito, às vezes, vocês comentando de letra, né? Porque aparece a letra. A letra, ela representa números. E esses números, eles estão dentro de um conjunto. Por exemplo, aquela letra, o x, nesse caso, ele pode assumir qualquer valor. Por quê? Porque x pertence ao conjunto dos números reais, por exemplo. Então, x pode assumir qualquer valor. Mas se o x fosse, por exemplo, números inteiros, poderia ser 1, 2, 3, 4. Não poderia ser 1,5. X jamais poderia assumir o valor de 1,5. Então, ele pode assumir o valor inteiro. Então, a letra, ela representa um número. Então, x pode assumir qualquer número, nesse caso aqui. Então, vamos continuando. Y é igual, vamos lá. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Menos 7 vezes 4 vezes 12, é isso? Mais 12. Mais, que menos que é mais. Mais 12. 7 vezes 4 dá 28, certo? 28. 28 mais 12. Y vai ser igual, então. 16 mais 12 dá 28. 28 menos 28. Y igual a 0. Ah, tá vendo? Então, mostra aqui, fica bem claro para vocês o que é uma raiz de uma equação. É um valor assumido por x que resulta em y igual a 0. Beleza? Então, quando a gente está calculando uma equação, uma raiz de uma equação de segundo grau, é isso que a gente está encontrando. Isso faz muito sentido quando a gente olha para o gráfico, tá? Então, nas próximas, até nessas resoluções aqui, quando a gente for aprofundar um pouquinho mais a discussão, eu vou mostrar para vocês como isso se reflete no gráfico, beleza? Então, essa foi a letra A. Então, olha só, né? Isso aqui é claro que eu estendi um pouco, né? Fui explicando, fui minucioso. Então, mas é uma conta muito grande. É uma conta grande, é uma conta muito fácil de errar, porque tem muito sinal, muita regra de sinal. Então, por isso que no exercício 2 é o método que a gente vai utilizar mais. Porque é um método mais rápido, é um método que às vezes você bate o olho na equação, você já sabe quais são as raízes. Então, esse aqui é bom para a gente treinar a matemática, treinar a álgebra. Mas o método 2 é mais eficiente para achar raiz, tá bom? Então, vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Vou colocar aqui um tracinho. A letra B é x ao quadrado menos 9x mais 18. A letra B, y igual a x ao quadrado menos 9x, né? Menos 9x mais 18. Vai ser isso mesmo? Opa.
x ao quadrado menos 9x mais 18. Então vamos lá. Seguindo os passos de novo, reconhecendo os coeficientes. Então, a igual a 1, b igual a menos 9 e c igual a 18. Depois de reconhecer os coeficientes, acharemos o delta. B ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é 18. Então, o delta vai ser igual. 9 vezes 9 dá 81. 4 vezes 18, 4 vezes 2 dá 32. 4 vezes 1, 4 mais 3, 72. Delta é igual a 81 menos 72, dá 9. Achamos o delta. Maravilha. Vou até colocar aqui do lado, vou fazer assim. Achamos o delta. Vamos achar x. X menos b menos 9 mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 9, dividido por 2a, que dá 2 vezes 1. Então, x vai ser igual, menos 9 dá 9, mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1. Quanto é que dá? Quanto é que vai dar o x1 e o x2? x1, 9 mais 3, dividido por 2. x1 vai ser igual a 9 mais 3 dá 12, dividido por 2. E o x1 vai ser igual a 6. Quanto é que dá o x2? 9 menos 3 dividido por 2. x2 vai ser igual a 9 menos 3 dá 6, dividido por 2. E o x2 igual a 3. Então tá aí a nossa resposta. Nesse caso aqui, x1 e x2, 6 e 3. Se eu fizesse o teste, encontraria da mesma maneira o y igual a 0. Tá bom? Isso é mais importante, você saber realmente o que é uma raiz, né? Muito importante. Beleza, letra C. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a letra C. X ao quadrado, y igual, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Vocês vão ver que a repetição é importante, né, gente? Repetir é muito importante. Você ficar bom em matemática, tem que fazer conta, não tem jeito. Vamos lá. Coeficientes. A igual a 1. B igual a menos 5. C igual a 6. Calculando o delta. B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. 4AC. 4 vezes 1 vezes 6. Delta igual a 25 menos 24. 4 vezes 6 é 24. Pessoal, você pulou 1. 4 vezes 1, gente. Aqui, ó, 1. Sempre que o A é 1, você já faz essa conta automático, né? 4 vezes 1 é 4. Então, o delta deu 1. Delta deu 1. Maravilha. Quanto dá o x? X igual menos 5, menos b, né? Mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, nós teremos x igual 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Novamente, x1, x2. x1 vai ser igual a 5 mais 1 dividido por 2. x1 igual a 6 dividido por 2. x1 igual a 3. x2 é igual a 5 menos 1 dividido por 2. x2 vai ser igual a 4 dividido por 2. E o x2 igual a 2. Aí. Maravilha. 3 e 2.
E aí, tá batendo com o seu? Seus resultados estão dando igualzinho do professor? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Se tiver, chama nós aqui. Fizemos a letra C? Sim, a letra D. Ah, o D já tem um 2 agora aqui, ó. Mudou um pouquinho. 2x², o professor corrigiu aqui. Devia ter corrigido aqui de novo, né? Aqui ficou 28. Vamos corrigir aqui. Ficou 28. 28x. Mais 98. Eu corrigi isso aqui na sala de aula. 2x² menos 28x mais 98. Então, a letra D. 2x² menos 28x mais 98. Acho que é, né? Mais 98. Mais 98. Esqueci do y. Y igual. Vamos lá. A igual a 2 agora. 2 está ocupando x². B igual a menos 28. E o C, 98. Vamos lá. Quanto que vale o delta? B² menos 28 ao quadrado. Mais ou menos raiz quadrada. Opa! Já tô no fim. Já. Tá vendo como eu disse pra vocês? Como que a gente é passível de errar? Eu tava fazendo a conta errada já. Tá vendo? Delta igual. Quanto que é 28 ao quadrado? Vamos fazer essa conta aqui. 28 vezes 28 vai dar 784. 784 menos 8 vezes 98. Por que 8, né, professor? Porque eu já calculei 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8 vezes 98 também dá 784. Então, o delta deu 0. Delta 0. Quando o delta dá 0, a gente tem uma raiz só. A gente não tem x1 e x2, a gente tem só x. Então, quem é o x? Menos 28, menos b, mais ou menos raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes 2. Isso aqui é 2 vezes 2, não esquece. Então, aqui, ó, veja que chatice. Veja que a gente tem esse cara aqui, ó, essa parte da equação ela vai sumir. Então não tem mais o mais ou menos, né? Esse cara vai embora, porque isso aqui é 0. Raiz de 0 é 0. Então, quem vai ser x? Vai ser 28 dividido por 4. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. X vai ser igual a 7. Então tá aqui. X igual a 7. Uma única raiz. Isso aí também faz muito sentido no gráfico. Quando a gente for olhar o gráfico da equação do segundo grau, vocês vão ver como faz muito sentido ter um único valor, tá bom? Muito bem, e a letra E. Cadê a letra E? Qual que é a letra E? Y é igual a x² menos 2x. Y é igual a x² menos 2x. Letra E. x² menos 2x. Bom, aqui muita gente também teve dúvida na hora de montar. Então vamos reconhecer os coeficientes. Letra A deu 1. Letra B, menos 2. Menos 2. E o C, né? E o C. Aí tem, professor, o C é 1 ou é 0? Ó, vamos pensar. Não tem nada aqui. Se eu colocasse 1, eu alteraria o valor. Por quê? Porque você tem que pensar. Ó, se eu tenho 3, se eu somar 1, dá 4. 4. Deixa que eu fiz aqui. Eita.
Eu tô mexendo aqui nas coisas. Então, 3 mais 1 daria 4, certo? Só que eu não posso alterar na matemática, a gente não pode alterar os valores assim. A gente não pode alterar as expressões. Por exemplo, se eu tenho isso, y igual a x mais 1, eu vou copiar duas vezes aqui. X mais 1. Se eu somar 1 aqui, e se eu somar 0 aqui, veja aqui que eu vou ter. Vou ter y igual x mais 2 agora. Enquanto se eu estiver somando 0, eu continuo tendo x mais 1. Então, nesse caso aqui, veja que eu não alterei o valor da expressão. Isso é muito importante. Na matemática, a gente não pode sair alterando o valor da expressão. Por isso que é muito comum na matemática a gente... por exemplo, eu tenho x mais 1 sobre 1. Ou x mais 2 sobre 2. Tá vendo? Eu acabo tendo que... às vezes eu sou obrigado a colocar esses artifícios aqui para não alterar. Veja, 1 sobre 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Não muda nada. Mas às vezes é importante fazer isso daqui para alguma passagem que eu tenho que fazer. Então eu não posso sair alterando os valores. Essas duas expressões aqui, elas são idênticas. Embora os números sejam diferentes, mas as expressões, elas são idênticas. Eu só não posso alterar o valor delas, tá bom? Então quando a gente está... Se bateu a dúvida de você o que eu tinha que colocar ali, saiba que você tinha que colocar acho que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Sabe que você tinha que colocar ali o 0, tá? O 0 que era importante. Porque o 0 não altera a expressão, então C é 0. Então, calculando o delta, b quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. E aqui agora, quando o termo independente é 0, essa parte desaparece. Tá vendo? E o delta acaba sendo o próprio b. Por quê? A gente está elevando ao quadrado aqui. A gente só vai depois alterar. Opa, errei, ó. Menos 2 ao quadrado é 2. É 4. Menos 2 ao quadrado é 4. E veja que o x vai ser igual a menos b menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes 1. Então, quem vai ser o x? Vai ser igual a 2 mais ou menos 2 dividido por 2. Aqui eu tenho o x1, que vai ser igual a 2 mais 2 dividido por 2. X1 é 4 dividido por 2. E o x1 é igual a 2. Quem que é o x2? X2 vai ser 2 menos 2 dividido por 2. X2 é igual a 0. Eu errando aqui, ó. 2. Eu falei 2 e coloquei 0, que eu já estava pensando no resultado. X2 é igual a 0 dividido por 2. E o x2 então é 0. Então as raízes, x igual a 2 e x igual a 0. Esse cara que é muito comum na matemática, eu vou resolver de um jeito aqui, que é muito comum aparecer na matemática, viu, gente? Pra gente não ter que fazer conta. Aqui a gente não faria nenhuma conta. Olha só, o que é muito comum na matemática acontecer? A gente teria isso aqui, ó. Eu tenho um termo aqui chamado fator comum. O que é um fator comum? X está nos dois fatores, separados por um sinal, seja de um sinal de mais ou de menos. Sempre que eu tiver fatores separados por sinais de mais e menos, eu posso usar um artifício da matemática que a gente chama de colocar em evidência. O que significa colocar em evidência? O x ele vai multiplicar. Isso se chama fatoração, né? Então, x menos 2. Eu tirei um x. O x que estava aqui eu coloquei aqui fora. Aqui eu tinha x vezes x, né? Que está dando x ao quadrado. Vou ter que fazer isso, ó. Quer ver? Vou arrumar aqui para ficar bem claro para vocês o que eu estou fazendo, ó. X ao quadrado é x vezes x menos 2 vezes x. Por isso que a gente tira ele, ó. Eu tenho um x aqui e um x aqui.
E esse x eu vou colocar aqui fora, ó. Vou colocar ele em evidência. Que multiplica. Quem sobrou? Sobrou o x e o menos 2. Aqui é legal, ó. Eu tenho um produto dando zero. Por que dando zero, professor? Porque eu estou calculando as raízes. Eu não estou calculando raiz. Se eu estou calculando a raiz, eu quero que y dê zero. Eu quero que y dê zero. Eu estou calculando a raiz. Então eu quero que x vezes x menos 2 seja igual a zero. Porque eu quero achar o x, que é a raiz da equação do segundo grau. Então eu vejo que eu tenho um produto, uma multiplicação dando zero. E para uma multiplicação dar zero, necessariamente eu tenho que ter um zero no meio. Se eu pegar 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12, vezes 2 dá 24, vezes 0 dá 0. Se eu pegar 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá 6, vezes 3 18, vezes 2 dá 36, vezes 0 dá 0. Então, para eu ter um produto dando zero, eu tenho que ter um zero no meio. Como eu não sei quem é zero, eu tenho duas opções. Ou esse cara aqui é zero, ou esse cara aqui dá zero. Vamos ver como que resolve? Então, eu tenho que ver. Eu tenho que ver quem que vai fazer aqui dar zero. Então, como que a gente faz? Ou x é igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. Tá vendo? Aqui já saiu uma raiz, ó. Aqui já saiu uma raiz. E aqui, isolando 2, x igual a 2, sai a outra raiz. Ah lá, tá vendo? Igualzinho, ó. x1, 2, 0, tá vendo? Legal, né? Matemática é bacana por causa disso. Sempre tem várias formas da gente resolver o mesmo problema. Vamos pro próximo. O próximo é a letra... Isso aqui foi a letra E. Agora a letra F, y igual x ao quadrado mais 8x mais 12. X ao quadrado mais 8x mais 12. X ao quadrado, y igual x ao quadrado mais 8x mais 12. Vamos lá, então aqui agora a gente tem um mais, né? A diferença é só o mesmo cuidado com... Na verdade, não tem diferença, né? O mesmo cuidado com os sinais. A igual a 1, B igual a 8 e o C igual a 12. Então vamos para o delta. B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. 8 ao quadrado dá 64, menos 48. E o delta vai ser igual... Bom, se eu tirar 40, sobra 24. Se eu tirar 24, tirar 8, sobra 16. Então, esse jeito de fracionar também as contas é muito útil mesmo. X é igual a menos B. Ó, agora, menos mais 8, viu? Não pode esquecer. Eu coloquei assim, você poderia colocar menos 8 direto, tá? Não tem problema. Eu coloquei para evidenciar a regra de sinal também. Mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, x vai ser igual a menos e mais dá menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 16 dá 4, dividido por 2. Então, nós teremos o x1 menos 8 mais
4 sobre 2. O x1 vai ser igual a menos 8 mais 4 dá menos 4 dividido por 2. E o x1 vai ser igual a menos 2. Então aqui de novo, ó, regra de sinal, divisão. Menos dividido por mais dá menos. x2 igual a menos 8 menos 4 dividido por 2. E o x2 vai ser igual a menos 8 menos 4 dá menos 12. Dividido por 2, ó, regrinha de novo. Menos 12 por 2 dá menos 6. Então tá aí. As nossas duas raízes. x1 igual a menos 12, x2 igual a menos 6. E aí, como é que tá, gente? Deu pra pegar a manha aí? Deu pra tirar de letra? Olha o tanto de coisa que a gente já fez. Vamos lá para a letra G. A G e a H são iguais. Come bola aqui. Vamos fazer só a G. Menos x quadrado mais 10x menos 9. Então, menos x quadrado mais 10x menos 9. Menos x ao quadrado mais 10x menos 9. De novo, vamos lá. Quem é o A? O A é menos 1 agora. Negativo, né? O B é igual a 10. E o C é igual a menos 9. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 9. Não pode esquecer. Então, delta vai ser igual a 10 vezes 10 dá 100. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 9, 36. Opa, só que eu comi bola. Ó, tá. Olha aí, gente, tá vendo? É muito importante isso aqui, ó. Tem um menos aqui também, né? Tem um menos aqui também. A hora que deu 136, eu já suspeitei do meu erro. Então, tá vendo? Se o professor erra, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Vamos de novo? Vou montar de novo, ó. Delta igual 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Olha o tanto de sinal que tem aqui. Delta vai ser igual, então, 100. O que eu posso já de cara ver? Eu tenho menos vezes menos dando mais e mais vezes menos dando menos. Então, o resultado aqui vai ser menos. Menos. Por quê? Vamos de novo. Menos. Ó. Eu tenho menos. Aqui, pegar o azulzinho. Menos. Menos. Vezes menos vai dar mais. Depois eu tenho mais vezes menos, mais vezes menos, que dá menos. Foi daqui que eu tirei, tá bom? Menos vezes menos dando mais, mais vezes menos dá menos. Agora 4 vezes 9, 36. E 100 menos 36 dá 64. Lembra? Ia dar 136 se eu errasse, não é? Por que eu já suspeitei do erro? Porque 136 não tem raiz exata. E a maioria das equações de segundo grau, quando a gente está resolvendo esse tipo de exercício, vai dar exata. Tá bom? Então já é uma dica para vocês aí. Quando estiver resolvendo exercício de equação de segundo grau e não der uma raiz exata, ou é um exercício muito mais difícil, que você vai encontrar em provas militares, por exemplo, ou você errou. No meu caso eu tinha errado, tá bom? Vamos lá, quem é x? X vai ser igual a menos b, vai ser menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes menos 1, porque o a é menos 1.
Então, x vai ser igual a menos 10, mais ou menos raiz de 64 dá 8, dividido por menos 2. Vamos calcular o x1 e o x2. x1 vai ser igual a menos 10 mais 8, dividido por menos 2. Então, x1 vai ser menos 10 mais 8 dá menos 2, dividido por menos 2. x1 dá 1. Menos dividido por menos dá... Vou botar um mais aqui para vocês verem, né? Dá mais. Menos dividido por menos dá mais. E o x2 vai ser menos 10, menos 8, dividido por menos 2. x2 vai ser igual a menos 10 menos 8 dá menos 18. Dividido por menos 2. E o x2 vai ser igual a menos dividido por menos dá mais. 18 por 2 dá 9. Tá aí. Mais uma resposta. E é isso. Olha que maravilha. Gostaram? Resolvemos a lista inteira, né? Só não fiz a última porque está repetida. Esse material aqui vai ficar disponível para vocês. Temos todas as soluções das equações do exercício 1, beleza? Então logo vamos resolver o 2. É isso aí, gente. Continuem firmes no estudo, que no fim dá tudo certo. Um forte abraço. Tchau, tchau.